A escola sabatina tá nas árvores agora. Que delícia! E a gente tá pronto para mais uma? Atividade preparatória. Yes! E para nossa atividade preparatória, você vai precisar de um cabo de vassoura, ou uma corda, ou um fio. E você vai tentar se equilibrar por cima dessa corda ou desse cabo de vassoura. Só que tem uma diferença. Você vai imaginar que você está no alto. Tipo aquelas pessoas que são equilibristas, que eles botam uma corda amarrada numa montanha até outra. O cara tem que ir se equilibrando na corda. De olhos fechados. Será que você consegue? Vamos ver como é que o João vai fazer? Topa, João? Desafio? Então, tá bom. Eu já topei faz um tempo, né? E daí eu já treinei umas vezes pra tentar fazer certo agora. Vamos ver se vai sair? Mas eu acho que não vai sair. Vamos ver. Vai lá, João! Mais uma vez, vamos lá, mais uma vez. Ah, não dá certo. Sem desistir, vai, mais uma vez. Não dá. Mas ele teria caído num precipício, pessoal. Nossa, ainda bem que eu Tenta de novo, tenta de novo. até consegui. Ué? Não desiste, volta, volta. Até o final. Ah, não dá. Vou dar uma mãozinha, hein? Vai lá. Não Você dá. tá caindo de propósito, vai lá, cara. Concentra. Não dá. Tô segurando, filho, vai. Não é porque segura aqui. Vai. Eu sabia que você conseguia. E aí, crianças, como é que foi aí? Foi difícil? Foi fácil? Vocês sentiram medo de cair? Hoje o assunto que a gente vai estudar na lição é o medo. O que é o medo, João? Faz tanto tempo que eu não sinto medo que eu já esqueci um pouco. Não é possível. Isso é bom, né? Porque medo é um sentimento bom ou ruim? Muito ruim. Ruim, né? As crianças às vezes têm medo de escuro, têm medo de perder o papai e a mamãe, às vezes têm medo de tempestade. As crianças têm muitos medos, né? A mensagem que a gente vai aprender hoje com essa lição é que quando temos medo, podemos confiar em Deus! Isso mesmo! Deus é o nosso ajudador nas horas que a gente sente medo, tá bom? Viva sorrindo e espalhe prazer quando outros tristes estão. Cada sorriso, pois há de trazer luz para algum coração. Viva sempre sorrindo, Cristo traz
forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas e as flores também. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas e as flores também. Quando eu tenho medo, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Quando eu tenho medo, eu confio em ti e faço uma oração. Quando eu tenho medo, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Quando eu tenho medo, eu confio em ti e faço uma oração. Somente em Deus eu confiarei. Somente em Deus meus medos entregarei. Quando eu tenho medo, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Quando eu tenho medo, eu confio em ti e faço uma oração. Persistente paciência. Certa manhã, Alejandro, um garoto de apenas 3 anos, acordou chorando, em Santa Marta, Colômbia. Buá, ele berrava. A mãe foi correndo para ver o que havia acontecido. Alejandro disse que havia tido um pesadelo. Mamãe, sonhei que você foi jogada no lago de fogo e enxofre, disse o garotinho. A mãe ficou impressionada. Ela nunca tinha contado a Alejandro que a Bíblia diz que as pessoas más morreriam no lago de fogo, após o retorno de Jesus. Como você pode falar sobre o lago de fogo se eu nunca lhe falei sobre isso? Ela perguntou. Alejandro disse que viu o lago de fogo em seu sonho. Ele teve o mesmo sonho várias vezes, acordando e chorando cada vez. Certo dia, o garoto aproximou-se da mãe com um pedido em comum. Mãe, quero ir à igreja, disse. Ela havia crescido numa família adventista, mas fazia muito tempo que não ia a uma igreja. Também não sabia onde Alejandro ouviu sobre igreja. Não tinha planos de visitar nenhuma igreja. Não seja tão irritante, ela disse. Buá, Alejandro chorou. Ele se trancou no quarto e chorou ainda mais. Quando parou de chorar, ele se aproximou da mãe e disse: Mãe, quero ir à igreja. A mãe não estava nada satisfeita. Pare, eu não quero ir à igreja, disse. O menino continuou chorando e a cena se repetiu nos dias seguintes. Finalmente, no sábado, a mãe de Alejandro o levou à igreja. Ele ficou muito feliz e insistiu para voltar no sábado seguinte. A mãe atendeu o pedido. Depois de algum tempo, Alejandro soube que a igreja realizava cultos durante a semana e pediu que a mãe o levasse.
A mãe o levou aos cultos de domingo, quinta-feira e sexta-feira à noite. Mas não era suficiente. Há outros dias que podemos ir e ele perguntou. Passados alguns meses, Alejandro se mudou com a mãe, o pai e o irmão mais velho para outra cidade, Cartagena. Mais uma vez, a mãe levou Alejandro para todos os programas da igreja. Enquanto se aproximava seu aniversário de 4 anos, Alejandro tinha um pedido especial. Mãe, quero ser batizado, ele disse. A mãe falou com os líderes da igreja. Não, o pastor disse, ele é muito novo. Mas Alejandro continuou pedindo o batismo. Ele queria entregar o coração a Jesus. A mãe voltou a falar com o pastor e pediu que batizasse seu filho. Só vou batizá-lo se você concordar em educá-lo como um menino adventista, disse o pastor. A mãe prometeu e, para a alegria de Alejandro, ele foi batizado. Então, ele teve outra ideia. Ele gostava de ouvir os pregadores na igreja e também queria pregar sobre Jesus. Mamãe, quero ser como eles. Quero ser uma criança pregadora, disse. A mãe encontrou alguns livros que mostravam como ensinar a Bíblia para as pessoas e leu para Alejandro. Ele começou a pregar. Certo dia, Alejandro anunciou que desejava que a mãe fosse batizada. Então, ele quis que o irmão de 20 anos e o pai também fossem batizados. Vocês sabem o que aconteceu? A mãe, o pai e o irmão decidiram entregar o coração a Jesus. Alejandro é muito feliz. Sua paciência persistente foi recompensada, e ele trouxe a família toda a Jesus, mostrando ser um verdadeiro missionário. Parte da oferta do trimestre ajudará a abrir um centro de treinamento para missionários na Universidade Adventista da Colômbia. Eu quero que outros possam ver a luz, iluminando o caminho para Jesus. Jesus, nós estamos quietinhos, queremos ouvir tua voz, que estejas conosco e fales a nós, queremos ouvir tua voz. Chegou a hora da nossa história bíblica e hoje a gente vai continuar a história de José, uma parte que aconteceu um monte de coisas ruins na vida dele. Não vou contar para vocês verem aí e senão eu estrago o desenhinho que vai vir, né? Não vou contar. Depois a gente conversa sobre essa história, tá bom? Assiste aí e presta atenção. Olá, crianças! A história de hoje se chama Quem Cuida? O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 56, verso 3, e diz: Quando estou com medo, eu confio em ti. A mensagem é: quando estamos com medo, podemos confiar em Deus. Você tem medo de alguma coisa? José estava com medo, mas decidiu confiar em Deus. Certo dia, os irmãos mais velhos de José levaram os rebanhos de ovelhas para pastar muito longe de casa. As ovelhas já tinham comido toda a grama que havia nos campos mais próximos, e os irmãos de José tiveram que procurar novas pastagens. Muitos e muitos dias se passaram, e os irmãos dele não voltaram para casa. Eu quero que você vá procurar seus irmãos. Veja se eles estão precisando de alguma coisa, e então volte para me dizer se eles estão bem. Sim, papai, irei imediatamente. Ele pegou alimento e água para a longa viagem. Depois de tudo pronto, vestiu sua túnica especial e se despediu. Ele andou muito. Demorou vários dias para encontrar seus irmãos. Certa manhã, seus irmãos viram que bem longe no campo vinha José, caminhando em direção a eles. Lá vem aquele sonhador. Por que será que ele está vindo aqui? Então, eles conversaram sobre coisas más que podiam fazer a José e fizeram planos terríveis. Finalmente achei vocês. José sorriu e foi até seus irmãos, mas seu sorriso
Logo desapareceu quando os irmãos o agarraram rudemente. Primeiro, eles tiraram a bela túnica de José. Depois, o jogaram em um poço fundo para que ele não pudesse sair de lá. Então, seus irmãos voltaram para o lugar em que estavam acampados e se sentaram para comer. Mas Rúben, um dos irmãos, não se sentia bem com o que tinham feito a José. Ele planejou secretamente tirar José daquele poço fundo e enviá-lo de volta para casa. Rúben pensou nisso enquanto saía para o campo para cuidar das ovelhas. Enquanto Rúben saía, outro irmão chamado Judá viu alguns mercadores se aproximando do vale. Olhe, mercadores! Essa seria uma boa forma de nos livrarmos daquele sonhador. Vamos vendê-lo aos mercadores e ele poderá ser escravo deles. E foi exatamente isso que os irmãos decidiram fazer. Assim, tiraram José do poço e o venderam aos mercadores por 20 moedas de prata. No começo, José ficou com medo. Ele tremia, ficou agitado e chorava. Então pensou em seu pai e nas muitas histórias que ele contava sobre como Deus sempre cuidou dele. José decidiu confiar que Deus também cuidaria dele. Ele não conseguia entender por que todo esse mal estava acontecendo com ele, mas confiou que Deus estaria junto com ele onde quer que fosse. Você pode confiar em Deus também. Ele estará com você sempre, onde quer que você for. Ele ama você e quer que você confie nele. Vocês viram o que aconteceu com o José? O que aconteceu com o José, João? Foi vendido. Vendido para ser o quê? Escravo. Escravo. Então ele ia trabalhar de graça, sem receber salário. E ele ainda ia ser maltratado. É. Escravidão é uma coisa muito ruim. E o que mais que aconteceu com ele? Ele teve o amor dos irmãos? Os irmãos trataram ele bem? Não. O que os irmãos fizeram com ele? Vender. Antes de vender? Jogaram num poço. Jogaram ele num poço. Ainda bem que estava seco. Mas eu acho que José já sabia nadar. Eu acho que sim. Porque ele já era um adolescente, 17, 16 anos. Provavelmente já tinha aprendido a nadar. Acho que sim. Mas mesmo assim, um poço é um lugar frio, úmido, desconfortável. Não tem cama. E aí, ele ainda não estava entendendo nada do que os irmãos estavam fazendo. Eu acho que com certeza ele teve medo. Imagina que ele estava indo para um lugar que ele não entendia a língua. Eles falavam e ele não entendia nada. Tipo inglês. Se eu falar assim, Jesus, vocês não vão saber o que é. Eu já sei um pouco de inglês. Um pouquinho, na verdade. Pois é. Jesus mas e se Jesus. fosse hebraico? Se alguém chegasse aqui falando hebraico, a gente ia entender alguma coisa? Nossa! Nada. E a mesma coisa aconteceu com José. Ele falava a língua lá dos cananeus e daí se mudou para o Egito e lá eles falavam egípcio. E agora ele tinha que aprender E tinha uma religião diferente, coisa diferente. Não sei o que é diferente. Ele ia poder fazer o culto ao Deus do céu? Não. E não ia Porque- ter ninguém da família. Não tinha celular para ele matar a saudade. Não tinha videochamada para ele matar a saudade. Ele com certeza teve medo. E eu acho que ele não podia mandar carta, não. Mas José se desesperou? Ficou assim desesperado, sem saber o que fazer? É isso que a Bíblia diz? O que José escolheu nessa hora difícil? Ficar calmo. Ficar E calmo. confiar em Deus. Confiar em Deus, isso mesmo. Nosso verso vai falar sobre isso. Quando eu tiver medo, hei de confiar em ti. Quando eu tiver medo, hei de confiar em ti. E a nossa mensagem é: quando temos medo, podemos confiar em Deus.
E como que a gente faz assim para passar de uma hora de muito medo para uma hora de confiança? Orar. A gente precisa orar. Sempre que você sentir medo no seu coração, não se esqueça de orar e entregar esse medo para Jesus. Pedir para que Ele te encha de confiança nele. Que por mais que as coisas ruins aconteçam, no final elas se transformam em Feliz. bênçãos, né? Coisas Tipo a felizes. história de José, ele virou governador do Egito. Isso é para outra lição. Ele já contou o final da história, gente. Mas não tem problema. Tá bom? Provavelmente eles já Cenas sabem. das próximas lições, hein? Fiquem espertos, porque o final da história de José vai ser assim, ó, show de bola. É. Será que vai ter bola lá? Não sei. Tchau. Tchau. Vamos orar? Querido Deus, nos ajuda a confiar em Ti quando a gente tiver medo, principalmente as crianças. Que elas sejam fortes para vencer o medo do escuro, sejam fortes para vencer o medo das tempestades, que elas sejam fortes para vencer o medo da injeção, que elas sejam fortes para vencer todos os medos que elas possam ter. E é que essa força venha da confiança em Ti, que elas confiem em Ti cada vez mais. Faz isso também pelos adultos, Pai, porque nem sempre é fácil confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Tchau.